Galvão Bueno pode mesmo acabar voltando a narrar na Fórmula 1? Que história é essa? Como que isso acontece? Entenda mais sobre isso até o final desse vídeo, quais são as possibilidades e por que isso pode acabar se tornando mesmo uma realidade. Assiste o vídeo até o final. Galvão Bueno é um dos grandes narradores da história do Brasil, tanto no futebol quanto na Fórmula 1. No futebol ele conseguiu ver a seleção vencendo títulos mundiais de Copa do Mundo algumas vezes, e a sua voz marcou muito essas situações. Na Fórmula 1, a gente viu a mesma coisa, principalmente na época de Ayrton Senna, onde, se eu não me engano, ele narrou basicamente todos os títulos do piloto brasileiro. O Galvão Bueno acabou se tornando um ícone, mas que muitas vezes foi muito criticado pela população, que às vezes dizia que ele tinha pouco conteúdo, tanto a respeito de futebol, quanto a respeito da maior categoria do automobilismo mundial. Muitas vezes pessoas chegaram a dizer, inclusive, e trazer para a internet aquela questão do cala a boca Galvão, dizendo que era um pássaro, mas que todo mundo sabe que no fim das contas era só rejeição com relação ao narrador brasileiro. Entretanto, o que poucos sabem é que, ao mesmo tempo que Galvão Bueno é o narrador mais odiado do Brasil, ele também é o narrador mais amado do Brasil. Por mais que muitas pessoas não gostem do seu estilo de narração e acabem criticando muito o narrador brasileiro, a maior parte da população ama Galvão Bueno. Não é à toa que a Band acabou de anunciar, como já disse em outros vídeos aqui do canal e que muita gente disse que eu estava ficando maluco, a Band anunciou que Galvão Bueno realmente será um dos narradores da emissora para esse ano de 2025. Entretanto, a Fórmula 1 está fora do leque de Galvão Bueno. Parece que a emissora está disposta a dar a ele um programa exclusivo, principalmente para falar sobre futebol e outros esportes, como se fosse um Bem Amigos, aquele lá da Globo, ou aquele outro programa da Sport TV que ele acabava apresentando. Mas, dentro da Fórmula 1, ele também deve funcionar como se fosse um mestre de cerimônias. Parece que ele deve apresentar algumas corridas, principalmente corridas mais importantes no calendário, mas Sérgio Maurício continuará como narrador da principal categoria do automobilismo. Segundo alguns relatos do motorsport.com e outros meios de comunicação, Galvão Bueno queria sim absorver a responsabilidade de voltar a ser narrador da maior categoria do automobilismo mundial. Só que ele foi barrado por conta de questões contratuais com Sérgio Maurício e acaba que não deu certo. Só que ainda existe a possibilidade disso acabar acontecendo nesse ano de 2025. Segundo esses relatos, o interesse principal de Galvão era voltar à Fórmula 1 especificamente, porque parece que, apesar dele gostar de futebol e tudo mais, o principal amor do narrador brasileiro é a Fórmula 1 realmente. E que, no fim das contas, se a categoria voltar a ter a mesma luz que ela tinha há pouquíssimo tempo, ou seja, uma disputa por campeonato por muitos pilotos, ele vai voltar a tentar conquistar a vaguinha de narrador, pelo menos nos principais GPs de 2025. E lembrando, inclusive, que ele deve tentar isso mesmo se esses relatos forem verdadeiros ainda nesse ano, porque será o último ano de contrato da Band com a Liberty Media. A partir do ano que vem, se a Band renovar com a Liberty Media, existe a chance dela continuar com a Fórmula 1. Mas se ela não renovar, a categoria vai ter que ir para outra emissora. E obviamente, ou pelo menos eu acredito que seja óbvio, Galvão Bueno não vai estar disposto a sair da Band simplesmente porque a Fórmula 1 foi para outro lugar. Claro que eu acho que isso tudo vai depender de muitas coisas. Eu acredito que se a Fórmula 1 ter um bom resultado agora em 2025, a Band deve continuar com a categoria para 2026 adiante, até porque nós teremos um novo piloto brasileiro, Gabriel Bortoleto, nós provavelmente teremos boas disputas pelo campeonato mundial, mas se isso não acontecer, acredito eu que a Fórmula 1 deve acabar saindo da Band novamente e indo para outro canal. E aí Galvão Bueno pode acabar perdendo a oportunidade de narrar pelo menos mais uma vez a maior categoria do automobilismo mundial, parece que era o principal interesse dele. Então pode se preparar para pelo menos ouvir a voz de Galvão Bueno em algumas corridas. Essa chance realmente existe e eu acredito que deve sim acabar acontecendo até o final desse ano, não apenas como mestre de cerimônias, mas pelo menos dando alguma palhinha ali em algum GP. Mas qual que é a sua opinião? Você acha que Bueno tem chance mesmo de voltar a ser narrador da Fórmula 1 em 2025? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque é aqui no Drive ID que a gente conversa com a identidade
de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.